Aí. Então, o conteúdo de hoje é a expressão corporal e a qualidade do movimento, né? Compreensão das possibilidades do corpo por meio do processo de sensibilização, experimentação, criação também. A expressão corporal, ela é inerente, né, ao ser humano, nos expressamos de diversas formas, então, a expressão corporal aqui, ela se volta muito para as práticas corporais que envolvem a arte, né, que envolve apresentações também. Então, quem vai trabalhar com ginástica, quem vai trabalhar com dança, utiliza um pouco mais, né? Utiliza mais. Só que é importante para nós, que somos da área da educação física, especialmente para quem trabalha na escola, ter essa compreensão do que vem a ser essa expressão corporal. Não tem muito trabalho sobre, assim, bibliografia sobre expressão corporal, é um campo não muito pesquisado, sabe, na educação física, né, a gente encontra mais material no campo da arte e ainda assim não é tanta coisa, tá, nos cursos de teatro, de licenciatura em dança, ou bacharelado em dança, enfim, a gente encontra um pouco mais, ainda assim não é tanto, especialmente quando se trata de expressão corporal na infância, né? Aí, esse texto é um texto que eu trouxe da Stockow e Harf, é um texto clássico, né? E o texto da Eliane Gomes da Silva, que é um texto um pouco mais recente, né? Daí eu trouxe também ali o documentário da Pina Bausch, que é uma coreógrafa alemã, expressionista, e para vocês fazerem um trabalho, que é uma análise desse documentário, que aparece muitas formas de expressão por meio do movimento, e que daí vocês vão avaliar pensando nas aulas anteriores, né? Principalmente o da qualidade do movimento, com os fatores, né? Peso, tempo, espaço, né? E aí depois, no final da aula, eu explico sobre esse trabalho, tá bom? Bom, parou de chamar que eu vou iniciar a apresentação. Eu vou passar dois vídeos, um no início, tá? E um no final da aula. E mesmo que ele tenha um som, mas é som de fundo, tá? Então eu não vou me preocupar muito com o som, só com que vocês possam, pelo menos, visualizar o vídeo, tá bom? Daí eu vou tirar até o meu fone, que aí vocês veem se conseguem ouvir alguma coisa, mas não tem problema, porque é só um som de fundo, tá?
Conseguiram ver o vídeo, pessoal? Sim. Viram? Tá bem. Vocês viram no final, né? Aparece toda uma situação de crianças que vão imitando aquilo que os adultos estão fazendo, vão reproduzindo. No final do vídeo aparece criança vê, criança faz, né? Então a criança ela expressa aquilo que ela vê no cotidiano dela, né? Então as pessoas que convivem com as crianças são exemplo daquilo que elas vão reproduzir futuramente como movimento, como expressão, né? Então, muitas vezes a gente vê crianças que reproduzem exatamente aquilo que os pais fazem, né? Eu já vi menininha, assim, pequena, com o telefone imitando a mãe, por exemplo, né? Ai, amiga, não sei o que, falando no telefone, imitando a mãe falando, não é? Então, filhos, né, meninos imitando os pais, dizendo, eu sempre comento de um exemplo, quando eu dava aula na pré-escola, de um menino falando que o pai dele era muscuzudo, né? Que ele não sabia falar musculoso, né? Ele não sabia falar a palavra musculoso, então ele falava muscuzudo, era engraçado. E que ele era forte, né, como o pai dele, eu vou ser forte igual o meu pai, e ele imitava, né, ele fazia jeitos assim de forte, de macho, né, eu acho que tinha muito isso que vinha do pai dele, que eu não cheguei nem a conhecer, né. Mas assim, a criança vê, a criança faz, né? Então a linguagem, a expressão corporal, né? Essa linguagem é uma é aquilo que nós, né, expressamos, né? Aquilo, nossos sentimentos, as nossas sensações, nossas emoções, aquilo que pensamos. Às vezes a gente está pensando em alguma coisa e a nossa expressão é, como é que fala? Quando, quando alguém não quer saber o que a gente está pensando, mas a nossa expressão entrega, né? O nosso pensamento. Isso acontece. O indivíduo é o próprio instrumento da expressão corporal, né? Então, o nosso próprio corpo, né, é o instrumento dessa expressão, é óbvio, é uma coisa meio óbvia, mas a nossa intenção, nosso pensamento, aquilo que a gente está sentindo, é um instrumento do nosso corpo, né? Dessa expressão corporal que vai apresentar, por exemplo, numa coreografia de dança, aquilo que você está querendo dizer, né? É por meio da expressão corporal, é um aprofundamento de si mesmo, de si mesma para comunicar-se, né? Então, a gente às vezes olha para a pessoa, vou dar uns exemplos ao longo da aula, assim, coisas do meu cotidiano, daquilo que eu já passei na minha vida. Eu sou uma pessoa que se expressa muito. Eu sou muito expressiva e eu gesticulo muito, né? Talvez pela minha origem, né? Sou descendente de italianos, então eu gesticulo bastante para falar, não consigo falar sem usar as mãos. Isso faz parte da minha expressão corporal, né? Mas, assim, já viram, assim, por exemplo, pessoas que alguém já comentou assim, nossa, aquela pessoa quando está falando, ela faz cara de paisagem. O que é cara de paisagem? O que é cara de alguma coisa, né? Já pararam para pensar sobre isso? Cara de alguma coisa. A pessoa faz cara disso, a pessoa faz... Isso nada mais é do que expressão corporal, né? Um exemplo, eu sou muito expressiva, como já falei, mas quando eu vou fazer uma análise por exemplo, eu sou banca de uma monografia, de um TCC, sou banca de uma dissertação, né? Banca de concurso, eu preciso fazer cara de paisagem, eu preciso tentar não me expressar muito, para não entregar a minha avaliação pela minha expressão, né? Eu tenho muita dificuldade de fazer isso.
Eu tenho bastante dificuldade em não entregar aquilo que eu estou pensando, que eu estou sentindo ali, diante de uma apresentação, né? Eu tento fazer a tal da cara de paisagem, que é aquela cara de olhar para algum lugar assim, né? E dependendo da paisagem, a gente tem uma expressão agradável ou não. Então, assim, é complicado, até é muito subjetivo isso, né? A questão da cara de paisagem, né? O que significa, afinal? Então, assim, essa expressão corporal é um aprofundamento daquilo que a gente é, né? Algumas pessoas conseguem se comunicar melhor por meio da expressão corporal, outras não, né? A expressão corporal, ela envolve as expressões faciais e as expressões do corpo como um todo, né? Entender essa expressão corporal como uma linguagem, né? O corpo que fala, que permite a criança, né? Que permite o sujeito, né? Em qualquer faixa etária, produzir informação e conhecimento. As autoras vão falar mais da criança, né? E pensando num contexto da escola, a gente focaliza bastante na criança, né? A expressão corporal como linguagem espontânea da criança, né? Também é de se considerar, porque ela responde espontaneamente aos estímulos por meio da expressividade, né? E nós, adultos, muitas vezes controlamos nossa expressão. Já a expressão corporal na criança, ela aparece de uma forma bastante espontânea, uma linguagem muito espontânea, que nós, adultos, né, camuflamos muitas vezes, né? Que interage com os códigos pré-determinados da cultura adulta. Aquilo que a gente viu ali no vídeo, né? A criança imita, ela vê e ela faz. Então, existem alguns códigos da vida adulta que são representados pelas crianças, são copiados, são imitados, né? Então, a criança que pega o celular, imita a mãe conversando, o pai, a criança que finge trabalhar num computador, que está num escritório, e brinca. E é no brincar que a criança interage com esses códigos, né? Imitando o sujeito adulto. No âmbito da educação física, tal fato implica considerar a possibilidade de perceber como a criança estrutura o movimento e dá sentido para esse movimento, sabe? Antes de informá-lo em um esporte, dança ou ginástica específica. Então, na educação física significa pensar quando você está trabalhando com crianças e vai desenvolver um trato com a expressão corporal, né? Como que a criança codifica esses movimentos, né, expressivos, né, e dá sentido para esses movimentos, né? O apontar, o aplaudir, são vários movimentos que a criança, né, bater palminha, que a criança vai, né, adquirindo a partir do olhar da imitação do sujeito que ela vê, das coisas que ela vê, de desenho, todo o estímulo que ela recebe, né? Então, considera muito isso, como que a criança percebe, como que ela organiza um movimento, dá sentido para aquele movimento, o que significa aquele movimento para a criança? Né? O que significa bater palma? Né? O que significa chutar uma bola? Né? O que significa saltar? Qualquer movimento. Né? Antes de moldar esses movimentos dentro de uma prática esportiva, dentro de uma dança, de uma ginástica ou qualquer outra prática corporal, né? Então, a expressão corporal, ela é pensada muito como um fenômeno da comunicação. Né? A criança é um polo ativo em um par que é dado pelo adulto-criança, em casa, pelos pais, pelos tutores, né? Junto àquela criança imitando as pessoas no ambiente familiar e também
né? Professor-aluno, professora-aluna, né? Então, é um polo ativo que se conversa sem conversar, vamos dizer assim, numa linguagem verbal falada. Né? A criança, ela observa e ela faz, como apresenta lá no vídeo. É um fenômeno capaz de expressar corporalmente significações, sentidos que precisam ser adequadamente lidos, compreendidos. Então, o que é interessante? A criança, ela precisa compreender o movimento que ela faz. Então, é olhar para esse movimento e dizer o que significa esse movimento. Espera um pouquinho. Deixa eu ligar a energia aqui, que já vai dar. Né? Então, por exemplo, dependendo do movimento que a criança faz na aula, é interessante perguntar aqui o que significa esse movimento, o que quer dizer isso, né? O que ele representa para você, o que ele quer dizer, né? Uma linguagem bastante simples. O que quer dizer esse movimento que você está fazendo, esse gesto? Né? Então, é importante conversar com as crianças sobre isso, né? Então, diz respeito a uma relação da infância, né? Da linguagem e da comunicação. Então, é uma relação infância, linguagem e comunicação que a criança vai desenvolvendo para trabalhar ao longo de toda a sua vida, né? E a infância é essa etapa que deve ser vivida como infância, como parte da vida e não necessariamente para preparação da vida, preparação para a vida. Né? Tem muito isso, não que a gente não deve preparar a criança para a vida, né? E para as coisas da vida. Sim, a gente prepara, mas a criança também precisa viver a infância, né? Como um momento único de sua vida, com liberdade de expressão, com incentivos, né, diversos, né? Por exemplo, quando eu vou falar um pouco do meu lugar, que é da dança, né? Então, há muitas interdições nesse campo da expressividade para as crianças. Eu vou dar alguns exemplos da questão de gênero, que tem demarcação de gênero, e de questões relacionadas à dança, né? Então, por exemplo, a gente diz assim, uma menina senta, e a gente diz, senta com a perninha fechada, cruza a perninha, olha como que senta a menina. E o menino já faz o que ele quer. Né? A menina tem sempre uma interdição na sua gestualidade. A gestualidade da menina é sempre controlada, vigiada, punida, né? Enquanto a do menino, né, ele faz o que ele quer, ele sobe onde ele quer. Aí tem sempre aquela coisa, não sobe aí, menino, porque você vai cair. Não sobe aí, menina, porque você vai cair. Até aí tudo bem. Mas o menino, ele sofre muito menos interdição do que as meninas na sua gestualidade, né? Na expressão dos seus gestos. E também as crianças sofrem interdição na necessidade de experienciar diferentes práticas corporais. Então, a gente vê assim, pais e mães torcendo o nariz se uma criança quer jogar bola na escola, se ela quer fazer parte de um time de futebol, ou quer fazer luta, né, quer fazer judô, e o menino que quer fazer balé, por exemplo, né? Aí os pais, as mães torcem o nariz. Hoje isso tem sido um tabu que vem sendo desconstruído, mas ainda é muito forte, né, na nossa sociedade. Por quê? Porque a nossa sociedade ela é multicultural, ela é plural, então às vezes a coisa numa determinada região já está ali sendo vencida, sendo superada, mas em outras ainda é muito dogmático, ainda está muito atrasado, enfim. Então, há lugares e lugares, né?
Então, a infância, ela é, claro, uma etapa que prepara a criança para a vida, mas ela não precisa engessar a criança para a vida adulta, né? Porque ela vai descobrir muita coisa até chegar nessa vida adulta. Então, a infância, a criança precisa viver a infância, experimentar a liberdade de ser criança, né? Que são coisas que, quantas vezes a gente pensa assim, ai, como era bom ser criança e fazer, né, e fazer coisas assim que, como adulto, a gente não pode fazer, porque tem que ficar se policiando o tempo todo, não é? Então, a criança deve ser vista como uma co-construtora, cidadã, agente, membro do grupo, a criança como forte, competente, inteligente, né? Pedagogo, pedagoga, poderoso, poderosa, capaz de produzir teorias interessantes e desafiadoras, compreensão, perguntas, uma criança com uma voz para ser ouvida, mas compreendendo que ouvir é um processo interpretativo e que a criança pode se fazer ouvir. A criança pode se fazer ouvir de muitas formas, né? É preciso prestar muita atenção naquilo que a criança apresenta, na sua gestualidade e na sua expressividade. E eu vou dizer para vocês, futuros professores e professoras de educação física, nossa área, ela tem um papel fundamental nesse momento. É por meio das expressões corporais da expressão da criança, que você consegue identificar problemas como violência, abusos, né? E é no corpo que isso aparece, é na expressão corporal daquela criança que aparece, né? Eu costumo trazer aqui o relato de uma professora minha, do curso de graduação, quando eu fiz educação física, que ela é professora de psicologia, ela deu aula para mim de psicologia da educação, o nome dela é Eliane Maio, é lá da UEM, e ela tem um relato que ela fala e autoriza a gente a falar para todo mundo, porque é muito bonito, né? Ela disse que, como psicóloga, ela via muita coisa, né? E ela, no início da carreira dela, como psicóloga escolar, ela notou que a professora, né, percebia a agressividade de uma criança pequena, bem pequena, da pré-escola, e percebia isso nas aulas de educação física, e percebia isso, também as outras professoras também percebiam na sala de aula, a criança se masturbava, a criança era agressiva, e aí chamaram ela, e aí ela foi conversar com a mãe começou a observar a criança, e descobriram que o avô estuprava a criança, era um menino, tá? Ele era bem pequenininho. Então, foi um choque, conversaram com a família, o avô sumiu, não sei o que aconteceu depois, porque ela não sabe dizer também o que houve no futuro, né? Mas, muitos anos depois, ela foi dar aula no curso de educação física e ela olhou para um rapaz, esse rapaz olhou para ela percebeu que o menino ficava olhando muito para ela, e ele veio conversar com ela, particular, né, no particular ali, e falou assim: você me atendeu quando eu era criança e mudou a minha vida. E esse menino que ela deu aula depois na educação física foi o mesmo menino que ela atendeu e que era estuprado pelo avô, né? Mas isso, né, os indícios dessa violência aparecia nas aulas de educação física, aparecia no corpo do menino, na expressão dele, né? E ela conseguiu
lógico que ele depois passou por tratamento psicológico, né, psiquiátrico e tudo mais, e conseguiu se desenvolver, e ele falou que se tornou professor de educação física para também poder ajudar outras crianças que possam estar passando pela mesma situação que ele passou. Porque essas coisas que as crianças expressam, diz muito sobre o que acontece na casa delas, né? E aí nós, como professores e professoras de educação física, precisamos estar muito atentos e atentas a isso. A expressão corporal é uma dessas possíveis formas de se ouvir a criança. E é preciso que professores e professoras de educação física tentem mais para essa capacidade de comunicação do corpo, né? Então, é uma linguagem, né, que é uma capacidade humana de produzir informação e conhecimento, né? Nós temos essa capacidade de nos comunicar, né, de produzir signos de qualquer tipo. Pode ser som, pode ser um sinal visual, né, de tato, de gesto, né? E o que é o signo? Né? O signo ele é um tema, né, do campo da semiótica, né? Qualquer coisa, sentimento, emoção, sensação sonora, tátil, um gesto, um traço, uma palavra, um ritmo, uma frase, um rabisco, né? uma obra de arte, né? Que representa alguma coisa para alguém, sob certos aspectos e de alguma maneira. Implica uma relação de reapresentação ou representação, quer dizer, de substituição de uma coisa por outra. Você olha, por exemplo, você vai ao banheiro, você consegue identificar se o banheiro é feminino ou masculino, né? Quando há uma demarcação, né? Você vê uma determinada marca de roupa, você sabe, sem estar escrito a marca da roupa, você sabe o que significa que marca que é aquela, só pelo slogan, pelo layout ali, né? Pelo logotipo, né? Algumas expressões você não precisa falar nada, então, né? Todo mundo sabe o que isso significa, todo mundo sabe o que isso significa. Então, muita coisa, isso é signo, né? Isso aqui é um signo, isso aqui é um signo, né? Isso aqui é um signo também. Então, são vários, né, signos que interpretam aquilo que a gente quer dizer. Troca uma fala por um gesto, por uma imagem, né? Enfim. Em relação à comunicação, o corpo é o meio mais elementar nas relações humanas. É, portanto, a mídia primária, indispensável na interação das pessoas, né? É o meio que a gente usa para se expressar. A educação física deve assumir o compromisso, principalmente ético, né? De não deixar morrer o que de fato é o ser humano enquanto ser no mundo. Quer dizer, um corpo que é único, que é singular, que cria por ele mesmo, né, as expressões, que produz linguagem, produz conhecimento, produz saber, né? E por isso é inteiramente participativo das relações comunicativas no mundo, né? Justamente por essa relação, por nós produzirmos saber, por nós produzirmos linguagem, né? E existem aí 4 níveis fundamentais da expressão corporal, que é importante a gente pensar quando vai trabalhar com isso na escola. A gente leva em consideração esses 4 níveis, né? A pessoa se relaciona consigo mesma. A pessoa se relaciona com outra pessoa. A pessoa se relaciona com outros seres vivos, planta, natureza, animais, e outras, né? Inseto. Como que você se relaciona com uma barata? Né? Qual é a sua gestualidade? Como que você se relaciona com uma árvore, com uma planta, com o mar, com seus animais?
né, de estimação. A pessoa em relação a determinados objetos, né? Então, esses são 4 níveis fundamentais. Como você se relaciona consigo mesmo, como você se relaciona com outra pessoa, como você se relaciona com outros seres, e como se você se relaciona com os objetos que você tem à sua volta, e os objetos que estão no mundo, né? E, em relação a isso, é interessante que a gente oportunize nas aulas, e aí isso aparece muito nas disciplinas que envolvem a dança, né? Não sou eu que vou trabalhar a dança com vocês, né, na graduação, aí nos próximos semestres, mas provavelmente vocês vão ter esse conteúdo que diz respeito à expressão corporal no sentido de fazer atividades de sensibilização, experimentação e criação, em que você toca teu corpo, sente teu corpo, se relaciona consigo mesmo. E que você também interage com outra pessoa. Então, são atividades que vocês vão desenvolvendo nessa interação com outra pessoa, fazendo espelho, copiando, imitando, tocando a outra pessoa, brincando com a outra pessoa, né, com outros seres e também utilizando objetos, né. É legal porque em algumas escolas, o que as professoras costumam e os professores costumam fazer? Pede para a criança trazer o animal de estimação, pede para a criança trazer o objeto preferido, né? E isso são formas de você oportunizar que as crianças interajam ali a partir desses níveis, né? Também, dentro da escola. Né? Então, quais são esses conteúdos que a gente trabalha da expressão corporal? Quando vamos trabalhar com a expressão corporal, quais são os conteúdos, né? Alguns aspectos metodológicos são importantes de trazer. A pesquisa, a expressão própria, né? A criação e a comunicação dessa expressividade. Né? Então, o que denota isso? A pesquisa, ela diz respeito a qualidades, a ações, né? Então, é assim, a gente precisa pensar, quando vai trabalhar com as crianças, quais são as ações que nós vamos oportunizar para essas crianças, né, desenvolver ali a imaginação, né? E a partir dessas ações que a gente oportuniza para a criança, vou dar alguns exemplos, tá? Você pesquisa, é interessante sempre a gente saber o contexto que a gente está trabalhando, né? Quem é a sua turma, quem são as suas crianças, qual é o contexto de vida dessas crianças, isso é muito importante saber. Se é uma escola da periferia, se é uma escola numa comunidade ribeirinha, se é uma escola no centro da cidade, se é uma escola particular, é uma escola pública, quem é aquele grupo, né? O que aquele grupo vivencia, quem são aquelas crianças, né? Qual é o contexto, né? Também diz respeito a uma pesquisa em relação à sociedade, o que está acontecendo na sociedade, as questões, né, sociais, culturais, né, históricas, são importantes. Então, uma pesquisa nesse sentido, para poder trazer elementos para que essa criança aprenda, né? Não só para além, né, do movimento. Então, assim, criar situações a partir de ações diversas, de cotidiano, né? Então, não só de trabalho, mas, por exemplo, vamos falar de desmatamento, então, ações relativas a questões ambientais, né? Então, oportunizar que essas crianças imitem, organizem o movimento a partir de imagens, existem diferentes formas, né? E a qualidade desses movimentos, aí está um pouco relacionado com aquilo que eu trouxe dos fatores do movimento, né? Trabalhar essas ações, né, a partir de fatores do movimento ajuda muito, por isso a coisa da pesquisa, né? A expressão que diz respeito à maneira como a criança expõe as sensações. Eu gosto muito de trabalhar
com imagens que você pode pegar na internet, ou que você pode pegar em revistas, né? Jornais, enfim. Você imprime imagens, ou pega de revistas e tal, imprime algumas imagens e deixa espalhado assim pela quadra, pela sala, o lugar que você vai trabalhar, né? Isso você pode fazer assim, ou você pode, que é uma atividade que eu costumo fazer na prática, né? Se a gente tivesse a aula prática com todo mundo junto, eu ia fazer essa atividade com vocês. Uma folha, né, com uma imagem, cada um segura uma folha dessa e vai apresentando para o colega. E aí o colega precisa fazer o que está ali, expressar aquilo que está naquela imagem. Isso é um exercício, tá? Dentre tantos que são possíveis de fazer. Né? Brincar com jogos teatrais, por exemplo. Uma obra boa, só que ela é muito cara, é a do Boal, que é um autor que trabalha muito com teatro, né? Mas esses livros de teatro são muito, muito bons, tá? Pode ser qualquer livro de teatro que tenha jogos teatrais, é excelente para trabalhar. Então, tem o jogo do espelho, que a criança imita uma outra criança, né? A pessoa imita a outra. O jogo da fábrica é muito interessante também, que a criança vai imitando o movimento, e aí a outra vai entrando no movimento do colega, como se fosse uma peça na engrenagem dessa máquina. Depois vai colocando som, né? Depois, enfim, vai começando a trazer imitação. Então, agora vocês vão fazer um movimento mais imitando um animal, o som de um animal, né? Então, são maneiras de expor as sensações. Você pode trabalhar com cor. Então, eu imprimo várias cores, ou trago, por exemplo, compro, né, tenho ali pedaços de tecido de cores diversas. E conforme eu vou mostrando a cor, as crianças vão vão expressando o que elas sentem daquela cor, em relação àquela cor. O que elas sentem em relação ao vermelho, ao azul, ao verde, ao branco, né, ao amarelo, verde, etc, etc, etc. Todas as cores, lilás, né, quantas cores forem possíveis, né, apresentar, e também trabalhar com as sensações, né? Apresentando, contando histórias, pedindo para expressar a história, falando, trazendo elementos, por exemplo, dos cinco sentidos, né? Imagina você chupando um limão, que cara você faz, né? Se você chupar um limão, você gosta de limão, e por aí vai, né? São formas de trabalhar com as crianças, buscando expor essas sensações. A criação diz respeito a observar os fenômenos presentes e também os anteriores, né? Como as crianças vão desenvolvendo, né, os movimentos, né, e como as coisas vão sendo organizadas ao longo do tempo, né, formando novas imagens, né? Então, aquilo que a criança já fazia ao longo do processo, ela vai transformando em novas imagens. Então, por exemplo, todo mundo bate palma, agora vocês vão criar imagens com o bater palma. Né? Todo mundo consegue apontar o dedo, vamos apontar para aquele lugar. Agora vocês vão criar formas diferentes de apontar o dedo. Né? Então, isso requer o uso da imaginação. Só existe um jeito de apontar o dedo? Vamos apontar o dedo para lá de um jeito diferente. Vamos começar a apontar para nós. Né? Como que a gente pode trabalhar diferentes gestuais, né? De maneiras diversas, né? Diferenciar a imagem reprodutiva, que é imitativa, né? De uma nova imagem que é produzida pela criança, pelo sujeito. Então, mostrar para a criança, para a pessoa, como que aquilo é uma imagem que ela imita, mas como que ela pode fazer diferente? Né? Como que ela pode produzir uma nova expressão a partir daquela imagem que ela imita?
Isso é muito importante. Se a gente tivesse esse tipo de atividade desde sempre, na educação física, desde lá de criança, não teríamos tanta dificuldade nas aulas de dança no curso de educação física, sabe? Porque a ideia de dança, para a maioria das pessoas, é de performance, né? De uma coisa assim, eu tenho que saber dançar para eu poder dançar, eu preciso ser dançarino, dançarina. Quando, na verdade, você pode dançar todo o movimento que você faz no seu cotidiano. Né? E também integrar a natureza e a vida cotidiana, fazer essa integração entre a natureza e a vida que a pessoa leva, né? E também o trabalho com a comunicação, né? Uma ação e reação é uma forma, ação e imitação é outra, ação e observação é outra forma de trabalhar, né? Então, como que a gente olha e reage? Então, dá para trabalhar com diferentes atividades nessa perspectiva, né? Eu olho para aquilo, eu vou reagir àquela ação, né? Eu vou imitar aquela ação, ou eu vou observar aquela ação. Então, são maneiras de trabalhar. Quem que entrou aqui? Está acabando já. Então, diversas técnicas do movimento corporal. Então, o corpo, né, senso percepção, né, e propriocepção, motricidade e tônus. Né? O corpo no espaço, o corpo e a qualidade no movimento. Então, os sentidos do corpo. Sentir, perceber, olhar para o seu corpo, perceber os movimentos, perceber contração e relaxamento. Lembram do primeiro texto lá no início, que vai falar de descarga, preparação, descarga, conclusão, né? Enfim, que tem uma relação com o movimento. Você prepara o movimento, você faz o movimento, depois você relaxa, né? Você tem uma organização desse movimento, mas você precisa trabalhar essa percepção da criança, a propriocepção, ativar a memória corporal, tudo isso nós já vimos, tá? Tudo isso aqui em relação a corpo, senso, percepção, motricidade e tônus, a gente já viu ali. Né? O corpo no espaço também, quando a gente fala em sinesfera, né? Quando a gente fala em figuras geométricas, imitação, tá? É perceber esse nosso corpo a partir de diferentes possibilidades num processo de sensibilização, experimentação e criação. E quando a gente está falando do corpo como qualidade do movimento, aqui a relação é com os fatores do movimento, né? O movimento em relação ao tempo, o movimento em relação ao peso, o movimento no espaço, ou seja, direto, flexível, leve ou pesado, né? Rápido ou lento. Então, o corpo e os movimentos em relação a esses fatores. Trabalhar com a expressão corporal é olhar para o movimento expressivo da criança que ela faz de forma automática e orientar esses movimentos. Não só da criança, mas com quem a gente for trabalhar na educação física, né, dentro da escola, qualquer faixa etária. Que movimento é esse que você faz, né? Como que a gente pode trabalhar esse movimento que é natural, que é feito espontaneamente, de forma consciente, de forma diretiva, né? Dando algumas orientações, né? Mediando esse movimento. Você costuma fazer ele rápido, vamos fazer ele lento para ver qual é a sensação, né? Esse movimento é um movimento direto, vamos fazer ele flexível para ver. Então, primeiro você precisa pesquisar, primeiro você precisa analisar a qualidade desse movimento. Né? Como esse movimento é feito, né? Então, assim, é oportunizar formas de expressão espontânea, trabalhar na qualidade, analisar, pesquisar, observar a qualidade desse movimento, né? E aí oportunizar que se desenvolva uma outra forma de gestualizar esse movimento, então uma outra forma de expressá-lo. Né?
dando as dicas ali no processo, né? Então, isso é uma das maneiras. Aqui eu trouxe um outro vídeo que eu gosto bastante. E aí tem a criança e um adulto, não sei se vocês já assistiram esse vídeo. Ele. Opa, tem que voltar aqui. Ele é ótimo. Vou abrir aqui para vocês. É isso, pessoal. Alguma dúvida? Vocês viram o vídeo? Agora conseguiram ver? Opa, deixa eu colocar aqui. Alguma dúvida aí, pessoal? Conseguiram ver bem o vídeo? Sim, sim, deu para ver. Não sei se deu para ouvir, mas assim, dá para perceber o que é, né? Uma graça, menino. Muito fofo. E aí, pessoal, alguma dúvida? Tudo certo? Tem alguma dúvida em relação ao conteúdo? É tranquilo, né? Pensem naquilo que vocês já viram anteriormente, né? Tem toda uma relação com esse conteúdo agora que a gente viu, tá? Eu vou falar um pouquinho agora das avaliações, tá bem? A partir de agora, vocês têm uma avaliação, que é a avaliação de expressão corporal. Então, nós temos aí 4 avaliações. Tem uma avaliação teórica, todas elas valem de 0 a 10, né? Então, é uma avaliação teórica que vai ser feita lá ao final, né, no último dia de aula, que na verdade vai ser o dia, não vai ser necessariamente aula, mas vai ser o dia da avaliação. Né? Um trabalho teórico, que é a análise desse filme, né? Uma avaliação não é prática, né? Ela seria uma avaliação prática, mas eu vou explicar como que vocês vão fazer, tá? Que é de brincadeiras cantadas, que é para a próxima, que é o tema da próxima aula, e a avaliação mesmo prática, que vocês vão gravar um vídeo. E aí eu vou colocar aqui vou inserir para vocês uns links, né, de exemplo, né, das avaliações que foram realizadas na turma do ano passado, tá? Do segundo semestre do ano passado, né? Daí eu vou colocar o link de alguns vídeos das avaliações anteriores para vocês verem como que o pessoal fez, para vocês terem uma ideia do que vocês vão gravar. Mas eu vou apresentar agora aqui o que é que vocês vão fazer, tá? Então, deixa eu abrir aqui o trabalho de expressão corporal.
O roteiro analítico do filme da Pina Bausch. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Cadê aqui? Pessoal, vocês estão tendo acesso ao e-aula tranquilo ali, né? Tem lá na aula de hoje, né? Tem ali, eu não sei como que aparece para vocês, mas tem ali expressão corporal, análise do documentário da Pina Bausch. Aqui tem o documentário, né? Se você abrir aqui, você vai ver vai ter acesso ao vídeo, tá? Do documentário da Pina Bausch. Assistam para daí poder analisar e encaminhar para mim esse trabalho, tá? Que vocês vão fazer direto lá no ambiente mesmo, tá bem? Vocês vão ter ali um lugar para você. Não precisa enviar um arquivo, vocês podem escrever ali mesmo, tá? Então, após assistir o filme documentário Pina Bausch, produz um texto analítico contemplando alguns esses apontamentos que eu trouxe aqui. Você vai fazer um resumo descritivo do filme, uma coisa, o que você viu ali no filme, um resuminho, quantas cenas que tem, do que elas falam, né? E aí você vai selecionar, no mínimo, 5 cenas. E aí você vai trazer a descrição dos elementos que tem relação com o que você já viu na aula. Então, por exemplo, na cena tal ali, cena X, a bailarina apresenta movimentos leves, no que diz respeito aos fatores de movimento em relação ao peso. Apresenta movimentos ligeiros, né? No que diz respeito aos movimentos, ao fator de movimento tempo, né? Os movimentos da pessoa é direto, é flexível, enfim, tá? Apontar característica da expressividade, fundamentando como os textos trabalhados acerca dessa temática. E algumas percepções do filme, que lhe chamou mais atenção, que achou mais bonito, feio, bizarro, estranho, né? Percepções individuais, sensações, sentimentos despertados ao assistir o filme. Cenas que vocês... Nessas percepções estéticas do filme, você acaba elegendo as cenas, as 5 cenas, né? E essas cenas são as que mais te chamou atenção, que te impactou mais, né? Que você achou interessante. Você vai trazer e vai analisar a qualidade dos movimentos em relação aos fatores, tá? É uma forma de você observar uma ação expressiva, analisar essa ação expressiva em relação à qualidade da expressão, à qualidade do movimento executado, né? E aí você vai dizer como que você percebeu isso, né? Como que você percebeu as características da expressividade. Então, por exemplo, você percebeu que o tema ali era tristeza, era natureza, tem uma cena ali que é muito forte, que tem uma relação com com o feminino, né, com a violência contra a mulher e tal, você percebe isso numa cena. E o que dá expressividade ali faz com que você perceba que a cena diz isso. O que aquela cena diz para você? O que as expressões ali naquela cena diz para você, né? A cena não significa a coreografia, porque assim, o documentário ele tem várias coreografias. Eu não posso apresentar ele aqui, porque depois ele não roda lá no meu canal, porque o filme ele não pode ser
colocado como público no YouTube. Nenhuma cena. Se eu apresentar qualquer cena aqui, o vídeo não roda lá. Não salva. Então, assim, o filme tem várias partes. E essas partes têm várias cenas. Né? Você vai eleger uma cena. Né? Tem uma cena da parte do café Miller, que o rapaz um rapaz fica colocando uma mulher no colo de outro rapaz. Isso vai ficando lento até ficar mais rápido. É uma forma é uma cena que você pode analisar várias coisas ali. Né? Por exemplo, tem várias. Assista o documentário e faça o relato conforme está. Você pode colocar do jeito que está aqui, tá? Você pode copiar isso aqui e responder embaixo, tá bem? Tá valendo. Né? Então, essa é uma das atividades. E deixa eu ver. Ah, não, esse aqui tem uma data. Deixa eu ver até quando que tá. Tempo restante, né? Data de entrega. A última data é 21. Não, eu vou aumentar. Tá bom? Vou aumentar esse período de entrega aqui. Tá bem? Vou dar umas 2 semanas aí para vocês entregarem. Tá errado isso aqui. Tá? Fiquem frios e frias em relação a isso. Depois a gente vai ter a aula na semana que vem das brincadeiras cantadas, tá? E aí a atividade de brincadeiras cantadas, ela é uma atividade não necessariamente prática, tá bem? Eu vou explicar. Vocês vão fazer eu vou encaminhar um plano de aula. Vocês vão fazer um plano de aula sobre essa atividade, sobre as brincadeiras cantadas. Vocês vão produzir um plano de aula. E aí, nesse dia, vocês vão apresentar na turma, para a turma, tá? Vocês vão falar dessas brincadeiras e vão apresentar essas brincadeiras para a turma. Então, esse dia vai ser um dia por isso que está como avaliação prática. Vocês não vão precisar fazer, tá? Se quiser fazer, pode fazer. Mas vocês vão explicar uma brincadeira para a turma, entendeu? Bem rápido, bem rápido. Tá? Vocês vão ter um tempinho aí para fazer isso, tá? Cada uma vai explicar a brincadeira, tá bom? Para todo mundo. E depois aqui, essa avaliação da composição prática, que é uma composição rítmica, que daí eu vou deixar vários vídeos aqui para vocês verem como que faz, tá? Essa avaliação prática, ela tem eu vou salvar aqui, peraí. Eu vou abrir. Opa. Deixa eu abrir o arquivo, que aí eu mostro para vocês o que vocês vão ter que fazer. Esse vocês vão gravar um vídeo e vão mandar, tá bem? Aqui. Estão conseguindo ver? Avaliação prática, vale 10. Ó, vocês vão fazer uma composição rítmica. Então, assim, você vai colocar o teu nome aqui, vai dizer qual é o tema, e aí vocês vão escolher um tema que tenha relação com as práticas corporais na educação física. Dança, jogos, esportes, né? Lutas,
brinquedos, brincadeiras, infância, brinquedo, brincadeira, né? Lazer, né? Atividades de recreação, ginástica, tá? Então são esses temas: dança, esporte ou jogos, esportes, né? Lutas, brinquedos e brincadeiras e ginástica. Tá? Eles vão escolher entre esses elementos, tá? Essas 5 práticas corporais da cultura corporal do movimento. E aí você vai dizer aqui o que é, se o tema é dança, se é, por exemplo, voleibol, se é basquetebol, se é uma dança contemporânea, vou fazer dança de salão, vou fazer ginástica rítmica, vou fazer natação. Você vai expressar, você vai fazer uma composição rítmica sobre esse elemento. Eu vou mandar os vídeos, vocês vão entender. Aqui você vai colocar o nome da música, né, a autoria da música e o ano da música. O tempo máximo, tá errado aqui. Máximo. Não tem tempo mínimo, tá, gente? Tempo máximo de 2 minutos, tá bem? Então é bem rápido, tá? 2 minutos é assim, ó, para construir uma coisa. Descrever o tema proposto. Na verdade, não vai ser sorteado. Vocês que vão escolher, tá? Quantas cenas serão executadas? E aí você vai descrever essa cena. Então, você vai descrever, por exemplo, eu vou fazer o basquete, e aí eu vou fazer primeiro eu vou representar a situação de treino, ou eu vou representar diferentes movimentações ali do basquete, então, assim, né, das diferentes... Você vai pensar em cenas, pode ser umas 3 cenas, pelo menos, né? São 2 minutos, no máximo, umas 3 cenas, que tenha relação com esse tema que você vai fazer, tá? E aí você vai descrever o que você vai fazer ali, o que você está querendo expor, né? É bem simples, tá? Isso aí é bem simples. É uma descrição do que você vai expor ali. Aí vocês vão preencher isso e apagar, daí isso aqui, por exemplo, vocês apagam, tá? Vocês vão mandar esse vídeo, isso aqui junto com o vídeo, tá bem? E aí o que vai ser avaliado, tá? O seu envolvimento nesse trabalho, como você se envolveu e o atendimento a esses critérios, né? Você vai ter que trazer os fatores do movimento. Então, por exemplo, se a gente tem um movimento da natação, né, que é um nado assim, né? Então, como que eu posso fazer a qualificação desse movimento? Né? Como que ele é? Como que ele é esse movimento? E como que eu posso mudar, transformar esse movimento, fazer ele diferente? Não sei, né? Então, você tem que trazer isso, expressar esse movimento das diferentes formas a partir desses fatores do movimento. Os elementos da música, né? O ritmo e a melodia. Então, por exemplo, vocês vão escolher uma música, tá? E aí vocês vão ter que pensar, né? Como que você vai fazer na música? A música faz tan, 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 por exemplo. Eu vou dar um exemplo clássico, né, que muita gente faz, quando vai fazer um vídeo sobre luta, né, muita gente faz isso, muito grupo, né, quando é em grupo, assim, eles fazem isso. Aí colocam aquele filme lá do Rock Balboa, né, aí tem aquela parte da música que faz tan, 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 aí fica lá a pessoa tan, 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 você mostrando que você consegue, né, fazer o movimento em relação ao ritmo da música, mais ou menos por aí. Então, seja lá qual for o movimento do esporte, daquilo que você escolheu, do tema da prática corporal que você escolheu, você vai precisar colocar ela na música, tá? Movimentos no nível alto, médio e baixo, movimentos em plano sagital, frontal, horizontal, tá bem? Movimento de improvisação, aí eu coloquei aqui individuais, em dupla, trio, quarteto, com um ou mais objetos trazidos de casa. Quando eu falo aqui, primeiro, quando eu falo aqui movimento no plano sagital, frontal, horizontal, então
na tua composição precisa ter movimento num plano frontal, num plano sagital, num plano horizontal, tá? Então, você tem que pensar naquela relação dos planos que eu trouxe na aula de qualidade do movimento e trazer para essa composição, tá? Não é difícil, tá, gente? Porque quando a gente vai trabalhar com as práticas corporais, é só o que você precisa fazer? Qual é o exercício dessa avaliação? É você analisar a qualidade do movimento da prática corporal que você escolheu, tá? Ela tem movimentos em plano sagital? Tem movimentos no plano frontal, no plano horizontal? É isso que você vai analisar. Bem, acho que a parte mais difícil é de colocar esses movimentos na música. Aí você vai usar, que está aqui em cima, as figuras rítmicas, né? Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, tá? Nesse momento você acaba usando essas figuras rítmicas. Então, o movimento costuma ser de quicar a bola no basquete, eu posso fazer em semibreve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posso fazer em mínima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posso fazer em semínima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E por aí vai, tá? Então, você pode fazer o movimento que é cotidiano da tua prática corporal, mas você vai precisar trabalhar um ou outro movimento pensando aí nessas figuras rítmicas. E aí vai depender da música também, né? Então, geralmente, quando a gente coloca na música, daí fica mais fácil de desenvolver. Essa parte das figuras rítmicas, a música ajuda muito. Aqui, pessoal, o vídeo é individual, você vai gravar o vídeo individual, vai mandar para mim. Mas você pode gravar com pessoas na sua casa, quem estiver morando com a família, estiver morando com alguém, pode usar pessoas da sua casa, pode usar até seus animais de estimação para fazer alguma coisa, para interagir, né? Você pode, aquilo que eu expliquei agora aqui, aqueles quatro níveis, né? Consigo mesmo, com o espaço, né? Com os seres vivos, com objetos, né? Com o outro, com a outra pessoa, tá? É isso que vocês vão. Por isso que eu coloquei aqui individuais, em dupla, trio, quarteto, com um ou mais objetos trazido de casa, porque você vai usar essa interação. Se você mora sozinho ou sozinha, não tem problema. Isso aqui não é um critério, se não fez com mais pessoas, eu vou avaliar, vou dar menos valor aqui. Não, tá? É que eu abri essa possibilidade para vocês. Né? Alguns jogos cênicos, o que seriam esses jogos cênicos, né? Imitação, né? Espelho, tá? E aí diz respeito muito, assim, a imitar coisas, né? Isso, aqui eu vou trazer de uma forma bastante simples, né? Esses elementos de imitar alguma coisa. Se você tem alguém, se você vai fazer em dupla, você pode brincar com a ideia do espelho, né? Um vai fazendo, o outro vai fazendo junto ao mesmo tempo, né? É diferente da imitação, tá? Eu faço, a outra pessoa imita o que eu estou fazendo. O espelho não, os dois fazem ao mesmo tempo, tudo juntinho, sincronizado. A expressão precisa ser condizente com o tema, né? Tá? Tem que ter relação com aquilo que você tá manifestando ali. O desenvolvimento do tema, como que você vai fazer, como você vai se vestir adequadamente em relação ao tema que você organizou, se você vai, a música que você vai colocar, se você usou algum instrumento feito na tua casa, que você pode fazer isso, né? Eu coloco aqui com instrumento confeccionado em casa, por quê? Às vezes a pessoa vai lá, gasta dinheiro com alguma coisa, não é para fazer isso, usa o que você tem em casa para trabalhar com essa atividade, tá? E o envio desse roteiro aqui, tá bem? Ó, vocês vão enviar isso aqui para mim, vão enviar do jeito que está aqui, junto com o vídeo, tá bem? Como que vocês vão fazer isso? Como
que vocês vão fazer isso? Vocês vão... Peraí. Vinícius, não, eu vou dar 2 semanas para fazer, tá? O documentário da Pina Bausch. O trabalho da Pina Bausch, eu vou dar 2 semanas. Tá errado ali, tá bem? Eu vou dar 2 semanas, tá? Sem ser sexta que vem, na outra vocês têm até a outra sexta para entregar, tá? Fica tranquilo. Deixa eu lembrar aqui. Sobre. Aí que eu estava falando, esqueci, me ajuda aí, Evelyn. O que eu estava falando mesmo? Do trabalho, do envio. Volta. Deixa eu assistir o vídeo na minha fala. Deu branco. Sobre o trabalho do roteiro, tá? Tá, Eu lembrei. estava falando dos instrumentos que pode usar, Não, o que tem em eu já casa. sei, não, é outra coisa. O vídeo, vocês vão gravar um vídeo, tá? Aí vocês salvam esse vídeo no Drive e aí vocês vão mandar o link do vídeo para mim, tá? Vocês podem colocar o link do vídeo no... Eu vou até acrescentar aqui, que eu acho que fica mais fácil. Link do vídeo, eu acho que fica mais fácil assim. Pronto. Bem melhor. Vocês colocam o link do vídeo no próprio roteiro, que daí fica tranquilo para vocês, para eu acessar daí o vídeo de vocês, e vocês também não precisa ter o trabalho de colocar o link lá, vocês só mandam esse roteiro e pronto. Eu assisto o vídeo pelo link, acesso o link, vocês vão... Entenderam essa parte, gente? Vocês salvam o vídeo no Drive, e aí vocês colocam o link lá no roteiro. Copia o link e cola no roteiro. Vocês sabem fazer isso, pessoal? Se vocês não souberem, a Evelyn ajuda vocês a fazer, né, Evelyn? Você orienta lá, Claro, claro. tá? Salva coloca o vídeo lá, pode gravar o vídeo. Vocês podem usar o TikTok para gravar o vídeo, que é à vontade, tá bom? Porque eu gosto, acho muito legal. Quanto mais criativo, melhor, tá? Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui que eu posso mostrar para vocês já, aí depois eu vou colocar outros para vocês verem, tá? Mas antes, deixa eu só dizer aqui que tem, além dessa, daí tem a avaliação teórica, que é no finalzinho, lá, que é uma avaliação de perguntas verdadeiro e falso, tá bom? Que é mais que vocês vão ter ali uma... Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui para eu ver. O questionário será aberto dia 11 de dezembro e vocês vão ter até o dia 18 de dezembro para fazer, tá? Vocês têm uma tentativa, é verdadeiro ou falso, e não tem tempo de execução. Vocês podem abrir ali enquanto vocês estiverem acessando ali, fazendo, tá? Aí vocês salvem, mas se vocês quiserem precisar passar, fazer, tá levando o dia inteiro para fazer, né? Salva ali, mas não envia, deixa para enviar quando terminar tudo, tá bem? É uma avaliação objetiva, tá bem simples, de verdadeiro e falso, tá bem tranquilinho, assim. Se você tem os textos em mãos e assistiu às aulas, você consegue fazer tranquilamente ali a avaliação teórica, tá bem? Como era para enviar? Como era para enviar o quê? O vídeo? Não, é que tu estava perguntando onde é que tu estava perdida, e ele respondeu. Ah, tá. Como era para enviar? Isso. Obrigada, Renan. Valeu. Para enviar, então, como um link do Drive. Eu acho que fica mais fácil mandar direto no roteiro para vocês não ter que ficar mandando link. Já coloca ali e eu vejo. Tá bem? Alguma dúvida sobre esse trabalho? Deixa eu ver se eu acho aqui uma avaliação do ano passado. Rapidinho para vocês verem, mesmo que não dê para ver o som direito, mas não dê para ver, não, né? Ouvir o som direito, mas dá para vocês terem uma ideia. É a do noturno.
Tá, deixa eu. Eu peguei aleatório aqui, tá, gente? Vamos ver. O tema era brincadeiras. Brinquedos e brincadeiras, ou é ginástica? Não, ginástica, ginástica. Tem sempre aquele dançarino. Olha lá, tá vendo? Ó, nível, e aí tem plano frontal, tá vendo? Plano sagital, nível baixo, Ainda nível bem que tu não pegou nenhuma apresentação de alto. algum grupo meu. Eu sou a que mais me divirto no processo. Bonitinho. Muito legal. Tem também dos esportes. Eu vou colocar todos esses os vídeos dessa turma para vocês verem. É bem legal que dá para vocês terem uma ideia. Então, assim, não importa se você está fazendo sozinho, se você está fazendo com alguém da tua família, que você usa pessoas para te ajudar a fazer, não importa, tá? Isso aí é você que vai organizar, você que vai pensar, tá bem? Então, aí vocês vão colocar, gravar, salvar, no máximo 2 minutos, tá, gente? Obedecendo aqueles critérios, tá legal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ficou algum comentário? Como eu costumo dizer, alguma pergunta, algum questionamento, algum xingamento? E aí termina ali no dia 18, 18 de dezembro, né? Nesse dia vocês vão enviar essa avaliação e tem até esse dia 18 de dezembro para fazer a avaliação. Vocês têm até o dia 18, do dia 11 ao dia 18 para fazer a avaliação teórica e tem até o dia 18 de dezembro para enviar esse vídeo, tá bom? Tem sim com tema esporte. Quer que mostre? Eu mostro. Mostro sim. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu só ver primeiro, antes de. Nossa, eu tô com o negócio desligado, não tem problema não. Deixa eu só ver se tem aqui. Se eu abri o certo. Mas eu vou colocar todos eles ali, tá? Para vocês assistirem. Bem? Ah, tá sim. Acho que é.
Esse tá bem legal também. Galera, tenta. Até que fica legal, porque eles têm bastante dificuldade de fazer, mas mesmo assim sai alguma coisa, né? Porque os meninos têm mais dificuldade de fazer. Enfim. Aí. É isso, pessoal. Alguma dúvida mais? Eu vou colocar esses vídeos, tá? Tem de outros ali, tem de outros temas, tá bem? Aí vocês podem ir perguntando, tem a Evelyn pode ajudar também, tá? A desenvolver os temas, a falar como é que é feito o roteiro, aí a Evelyn dá uma força, né, Evelyn? Essa parte de fazer o roteiro, às vezes surge bastante dúvida, mas a composição do vídeo, pense em uma coisa simples, eu não avalio performance, tá? Tenta colocar aquilo que eu falei da qualidade do movimento, principalmente em relação à música. Vocês viram que eles tentaram colocar a batida ali, o toque na bola ali, no ritmo, né? Dava para fazer melhor ali, né? Naquela hora do salto, dava para fazer mais na música, mas aí falta um pouco dessa percepção e não é uma coisa fácil mesmo, tá? E eu não avalio performance, tá bem? É o processo, tá bem? É o processo que eu vou avaliar. Se você conseguiu trazer aqueles elementos, né? E como é que você empreendeu o teu trabalho, tá bem? Alguma dúvida, pessoal? Sim, não? Tudo certo? Então, por hoje é só. Semana que vem a gente vai trabalhar com. Deixa eu ver qual é a temática da próxima semana. Rítmica e sociedade. Rítmica, música e sociedade. Não, brincadeiras cantadas. A semana que vem eu vou trabalhar com brincadeiras cantadas, aí eu também vou reforçar daí as orientações para atividade de brincadeiras cantadas, tá bom?
Então é isso, turma. Uma boa sexta-feira para vocês, bom fim de semana e até semana que vem. Se ninguém tiver dúvida, eu encerro por aqui. E se alguém quiser conversar comigo, eu fico aqui até o finalzinho, até todo mundo sair. Só deixa um alô ali no chat para mim, tá bom? Até mais.